2 filhas. E quando eu comecei a envelhecer, eu pensei: "Como será que vai ser minha velhice? Como será a minha velhice para as minhas filhas? Como vai ser minha velhice para mim?". Então eu vim falar de um assunto que ninguém gosta de falar, que ninguém gosta de ouvir. Então eu tenho um pequeno desafio. Eu digo para vocês que se a gente ficar aqui juntas nesses próximos minutos, talvez um assunto que pareça muito pesado possa se transformar em algo que seja lindo para cuidado, para autonomia, para dignidade das pessoas. É um assunto que se transforma em amor. O que que acontece? Por quê? Em 2050, a população brasileira vai ser 1/3 de pessoas com mais de 60 anos. 30% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na década de 70, de 80, a gente era o país dos jovens. E agora nós somos o país dos idosos. Então a gente tem que se preparar. E eu, ao mesmo tempo, eu acho que tudo tem os 2 lados e neste momento nós estamos tendo a sorte, o momento único, o privilégio de viver uma vida muito mais longeva. A gente está tendo a sorte, a oportunidade de ter esse momento de viver até os 70, 80, 90, 100 anos com qualidade. Então vamos usufruir o que o no século XX nos trouxe, que foi, essa evolução fantástica da medicina, da tecnologia, da ciência, e vamos usufruir esse momento, mas com consciência, pensando, e eu foco especialmente, na autonomia e na dignidade, até o fim da vida. Então, só que como a gente está esperando, a gente tem o problema do tabu. No Brasil, existe um pacto de silêncio. Não se pode falar em morte, não se pode falar em doença, em envelhecimento, não se pode falar. Não existe o fim da vida aqui no Brasil. É tudo um silêncio. Só que isso é um preconceito. São questões de medo, talvez, vindos das questões religiosas. Basicamente, é um problema de cultura. E a gente pode pensar que existem países que cultuam a morte. Então a gente parametrizando, por exemplo, pega o México, com aquele Dia dos Mortos, que nem é um dia, é mais de um dia, porque eles festejam, eles celebram a morte. Eles aproveitam e cantam, dançam, bebem, comem, levam as fotos dos seus mortos para celebrar, para homenagear. É uma cultura. Só que no Brasil nós não temos. E eu pergunto para vocês, será que não está na hora da gente começar a falar sobre isso e a mudar nossa cultura? É importante a gente começar por algum lugar, e este documento chamado testamento vital, que é um tipo de diretiva antecipada de vontade, é um documento de proteção, assim como há outros em que a gente tem que pensar para preparar nossa velhice. Eu gosto dessa imagem porque ela é bem representativa das possibilidades de escolha que o testamento vital nos traz. O testamento vital é um documento onde eu posso registrar a minha vontade em relação a tratamentos de saúde, tratamentos médicos que eu possa precisar caso eu tenha uma doença, grave, terminal, incurável, e eu não tenha condições de me manifestar mais, não consigo me comunicar. Só que eu deixei nesse testamento vital todas as minhas regras. Ele fala por mim, ele diz como eu sou e o que eu quero. Eu posso, por exemplo, dizer no meu testamento vital que eu quero todos os recursos da medicina até meu último suspiro. Eu não quero abrir mão de nada. Isso é um pedido. Eu também posso dizer que em determinadas situações, porque o testamento vital tem que dizer em que situações, eu não quero ser entubada, ou não quero ir para uma UTI, ou não quero ser reanimada, ou não quero receber antibióticos, ou quimioterapia, ou outros tratamentos, se eu estiver numa determinada situação. Eu também posso dizer que, conforme eu quero sedação paliativa ou não, eu quero cuidados paliativos, eu também posso visar o conforto e dizer no fim, eu quero ir para casa se der, se eu puder.
E outras questões existenciais a gente também pode prever. Eu posso dizer como é que eu quero um sepultamento, ou eu quero dizer que eu quero ser cremada. Eu posso dizer que eu quero doar meus órgãos, ou que eu quero doar meu corpo para estudos. É uma série de questões que eu posso colocar neste instrumento. E eu sempre levanto a questão da necessidade de se ter uma orientação de médicos e de advogado. Médicos, porque vão nos dizer o que que é possível, e advogado, porque vai me fazer um documento técnico, um documento detalhado, um documento claro e que vai me dar segurança jurídica. Mas eu deixo bem claro que não é necessário nenhum nem outro, é só aconselhável. E aí alguém vai me dizer: "Ah, não vou nem prestar atenção nesse assunto, isso não é comigo, porque não vai acontecer, de jeito nenhum. Isso não é para mim". Só que eu vou dizer para vocês: "Tomara", mas eu vou mostrar uns números. Então, 15% da população vai morrer naquela morte súbita, aquela que a gente quer, de preferência dormindo bem velhinha. Já as mortes violentas são aproximadamente 10%, essas que a gente não quer de jeito nenhum. Mas 75 a 80% das mortes vão ser naturais, mortes por envelhecimento, mortes naturais. Então, pelo volume, talvez a gente tenha que considerar uma pequena possibilidade de estar nesse grupo e, portanto, de estarmos preparadas para sermos velhos e vivermos bem. Eu trouxe 2 casos para mostrar para vocês que são 2 casos onde se começou a trabalhar a ideia de testamento vital. Então esse primeiro caso, essa menina, Karen Quinlan, é uma americana, não sei se vocês lembram, porque faz tempo, mas eu lembro desse caso. Foi em 75, essa menina entrou em estado vegetativo e houve uma discussão jurídica, um processo jurídico longo, porque os pais queriam desligar os equipamentos e o Estado não permitia, dizia que não, era proibido. Então, nesse processo se discutiu muito essa possibilidade de recusa de tratamento. E também questões filosóficas, religiosas, éticas, tudo que tinha a ver com esse assunto que nunca tinha sido discutido. Então esse foi um primeiro caso. Quando permitiram o desligamento dos equipamentos, essa menina ficou 9 anos viva, sem nenhum suporte, em estado vegetativo. Então isso é só para dizer que testamento vital não é, o objetivo não é evitar nem provocar a morte, nem precipitar a morte de ninguém. O objetivo desse documento é que, em determinada situação, a pessoa possa ter a sua vida e sua morte a seu tempo, naturalmente. E esse outro caso que eu trouxe também é uma menina, também americana daquela época, e esse caso, o marido dela dizia que ela não gostaria de estar naquela condição. E os pais diziam que não, ela era muito religiosa e, como uma católica, ela quereria viver enquanto fosse possível, jamais poderia interromper, de alguma forma, aquele tratamento. E esse processo durou 15 anos. Imaginem o desgaste de um processo numa família durante 15 anos. Ao final, foram desligados os aparelhos e ela morreu em 2 semanas. Mas eu pergunto para vocês o que que tem em comum nessas histórias? É que ninguém sabia o que elas queriam. Na hora de tomar uma decisão nesses casos, é muito difícil para uma família que não tem nem ideia do que as pessoas gostariam, dos seus valores, do seu entendimento sobre essa situação. Bem, eu trouxe algumas informações mais genéricas, assim, mais gerais, que eu acho que são válidas nesse momento, que é: quem pode fazer um testamento vital tem que ser uma pessoa maior, capaz e lúcida. Se esse documento pode ser alterado e revogado, sim, aliás, ele deve ser revisitado de tempos em tempos, porque as coisas vão mudando e é importante rever as regras. E por fim, aqui, que não se deve tratar de questões patrimoniais no testamento vital, embora existam muitos testamentos vitais com questões patrimoniais, mas eu defendo que não se devem misturar esses assuntos, porque é um documento delicado que tem um objetivo específico. Então, eu acho que a gente tem que manter esse objetivo.
E por fim eu trouxe mais 2 casos que eu acho que esclarecem, trazem luz a esse assunto, porque tem outras peculiaridades. Então, por exemplo, a Frida é uma brasileira que morreu com 64 anos de câncer, e ela fez um testamento vital muito bonito, muito cheio de emoção, onde ela estabeleceu as regras para o tratamento dela, para a doença dela, mas ela também disse que queria ser cremada, que ela era uma velejadora apaixonada e que queria que fossem lançadas as cinzas dela no mar, numa velejada, com os amigos, com a família, e isso foi feito. Eu sempre me emociono nessa hora, porque eu me lembro da minha mãe. Bem, isso foi feito, então foi um testamento muito cheio de emoção, né, então é muito bonito, eu acho que é uma particularidade. E o último caso aqui foi o Bruno Covas, porque é um caso recente, todo mundo lembra, ele teve aquele câncer muito violento, ele fez vários tratamentos, várias quimioterapias e num determinado momento ele disse para os médicos que ele não queria mais se tratar. E eu quero dizer para vocês que isso é um testamento vital. No caso do Bruno, ele atendia todos os critérios. Ele estava com a doença terminal, irreversível, incurável, e ele estava lúcido e capaz. E ele fez um testamento verbal para os médicos. E nesses casos, isso é um testamento vital e deve ser lançado no prontuário médico e deve ser respeitado como tal, como aconteceu com ele. Então isso também, nós não temos ainda no Brasil uma obrigatoriedade de que deva ser de um jeito ou de outro. A gente sempre sugere que seja um documento público, mas no caso, na situação dele, foi dessa forma e isso também é válido. E aí, por fim, eu pergunto para vocês, já falaram sobre morte com as suas famílias? Eu deixo aqui a reflexão e a sugestão. Obrigada.